que nós não venhamos aqui nessa noite ministrar nenhuma palavra de conhecimento humano, que eu não venha ministrar o meu conhecimento, que eu não venha ministrar aquilo que eu sei. Como essa palavra, Senhor, foi impartida pelo Teu Espírito, Pai, e não por mim. Como o Senhor falou ao meu espírito, Pai, eu gostaria de impartir com a Tua casa, impartir com a Tua igreja, com os meus irmãos, irmãos de fé, irmãos de caminhada, o Teu corpo, a congregação, Pai, aqui de São José dos Campos, a MEG, como congregação da Tua igreja, do corpo de Cristo. Nós nos submetemos e declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, que a Tua vontade, Pai, seja soberana e que a Tua verdade seja liberada, Pai, não conhecimento humano. Eu me submeto ao Teu Espírito e declaro que todas as mentes agora estejam governadas pelo senhorio de Cristo. Eu repreendo toda distração, Senhor, tudo aquilo que quebra o ambiente, Pai, e que a construção seja no Espírito e não na carne. Nós declaramos isso para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo, irmãos, em Isaías 64. Isaías 64. Diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, assim as nações tremessem da tua presença. Quando fazias coisas terríveis que não esperávamos, descias e os montes se escoavam diante da tua face. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saístes ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, e daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos, eis que tiraste porque pecamos. Vamos consertar isso aqui. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava a justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. E eis que tiraste porque pecamos, e neles a eternidade para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós obra das tuas mãos. Não te enfureças tanto, ó Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão feitas um deserto. Sião está feito um deserto. Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa, em que te louvavam nossos pais, foi queimada, e as nossas coisas mais aprazíveis tornaram em assolação. Conter-te-ias tu ainda sobre estas calamidades, ó Senhor, ficarias calado e nos afligirias tanto? Amém? Glórias a Deus. Irmãos, o Senhor me falava muito sobre justiça própria. Eu acho que essa casa aqui conhece bastante sobre isso, né? Mas essa semana o Senhor me falava muito sobre a justiça própria. Esse texto de Isaías 64,
ele fala de um período, né? O profeta olhando a situação do povo, lembrando como era e sabendo como poderia ser e pedindo misericórdia de Deus em relação ao trato ao povo, né? E uma das coisas mais interessantes que eu vejo nessa passagem é que ele chega a dizer que nós temos uma justiça própria, mas a nossa justiça própria ela é considerada como o trapo de imundícia. E o trapo de imundícia no antigo era considerado ao absorvente feminino que nós usamos hoje na nossa atualidade. As mulheres usavam os trapos para conter o seu período ali de menstruação e aquilo servia para ser jogado fora. E no antigo pacto, a mulher, quando ela estava no seu período menstrual, ela era considerada impura, né? Pela lei. E aí o Senhor começou a me levar essa semana a pensar um pouco sobre justiça própria. Porque hoje nós vivemos uma nova realidade, nós vivemos a realidade do novo pacto, a nova aliança. Estamos em Cristo, posicionados em Cristo. Mas o Senhor me fez olhar profeticamente para essa palavra de Jeremias e desconstruir algumas coisas que nós ainda temos em nós, de mentiras que impedem que Cristo seja gerado em nós, irmãos. Porque Cristo é a verdade, e quando nós conhecemos a verdade nos liberta, mas é impossível que a verdade se expanda em nós se nós ainda contemos mentira. E mentira não se trata daquilo que eu falo, eu menti para alguém. Mentira se trata daquilo que eu vivo. Se eu não vivo a verdade da realidade que é Cristo, eu estou vivendo uma mentira. Amém? E, como pai da mentira, nós já conhecemos quem é o pai da mentira. Agora, se nós vivemos a verdade, nós somos filhos de Deus. Amém? E aí o Senhor vinha falando muito comigo sobre isso. E o que eu posso dizer para vocês? O povo de Israel, eles tinham uma lei, né? E o próprio profeta falava que a nossa lei se tornou como trapo de imundícia. Por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que eu faço para exigir de alguém, que alguém cumpra, mas só se cumpra no externo e não seja uma verdade, não serve para nada. E a nossa religiosidade faz a gente olhar para o próximo, exigindo do próximo que ele seja um perfeito ou que ele cumpra algumas regras que eu mesmo crio. E isso se chama justiça própria. Quando eu olho para o meu irmão, né, e começo a exigir dele algumas regras que eu mesmo criei. E aí eu começo a entrar num lugar de doutrinação humana. E para nós entendermos que que Cristo, ou a fé em Cristo, não consiste em doutrinas humanas, irmãos, mas sim da pregação da pessoa viva do Filho de Deus. E a pregação da pessoa viva de Cristo, ela não é feita com conhecimento teórico da Bíblia. A pregação da pessoa viva do Filho de Deus, Cristo em nós, a esperança da glória, não pode ser feita através de conhecimento humano. A pregação viva do Filho de Deus, ela só pode ser feita através da impartição. O que é impartição? O Cristo que eu porto, a verdade que eu vivo. Quando as pessoas olharem para mim, serão transformadas ou desejarão ter aquilo que eu tenho. Nós, como Paulo nos fala, nós portamos o ministério da reconciliação. Nós não somos acusadores, nós somos reconciliadores. Em Cristo, nós reconciliamos todas as pessoas em Cristo. Nós não estamos aqui para apontar, nós estamos para curar. Todas as feridas lançadas no homem pela religiosidade ou pela religião, elas são curadas. Cristo é comparado como um bálsamo que nos cura. Quais feridas? As feridas que estão dentro, não as que estão fora. Nós precisamos ser curados. Enquanto nós não formos alinhados internamente, impossivelmente nós estaremos habilitados para exercer algo. Porque a estética religiosa sempre nos coloca num lugar de posição, um lugar de exposição, sem estar alinhado o principal. Nós precisamos primeiramente alinhar todas as coisas. E o processo de Deus sempre vai ser de dentro para fora, sempre do Espírito.
Tudo vai acontecer no teu espírito. E quando as coisas são alinhadas, irmãos, né? Você vai passar a viver pela ótica de Cristo e não pela ótica humana. Então, Cristo não é um conjunto de doutrinas. Cristo não é um conjunto de regras. Cristo não é um estatuto de uma igreja. Cristo é uma verdade que nós vivemos. E é uma pessoa que nós portamos. E nós nos tornamos um com Ele, nos casamos com Ele, somos um em Cristo. E aí em Cristo nós podemos reconciliar todas as coisas. O louvor que nós cantamos aí, que aliamos céu e terra. Em Cristo, céu e terra se encontram dentro de nós e nós podemos portar esta verdade. Em Cristo, céus e terras se encontram dentro de nós, nos alinham a viver a vontade do céu manifestando aqui na terra. Então nós precisamos entender isso, porque não é possível eu ser ou ter uma fé submissa a Cristo se esta não for gerada através do desfrutar da vida dele. Qualquer fé que uma igreja, uma religião, qualquer lugar te leva a ter, que não é pelo desfrute da vida de Cristo, não é uma fé, mas sim uma prática religiosa. O que é uma prática religiosa? É uma repetição de algo. Porque a religião, ela é mestre em transformar todas as coisas precisas num ritual. Ela troca a sua consciência de verdade, de filho, por um ritual. Um filho, ele escuta o pai, ele ouve o pai, ele obedece o pai, ele porta da vida do pai, ele porta do caráter do pai, da presença do pai. Ele faz tudo o que o pai faz. Um religioso, ele repete aquilo que ensinaram ele, e ele começa a repetir, até chegar uma hora que ele está repetindo sem saber por que ele está repetindo. E aí eu quero falar com a gente aqui. Muitas das vezes nós estamos exercendo, estamos lá na nossa célula, estamos lá no nosso trabalho voluntário, lá na escola de futebol, lá na escola de princesa, estamos no evangelismo na rua, estamos aqui exercendo no cuidado da recepção, no cuidado da limpeza, na organização, na mídia, no louvor, aqui na pregação, estamos exercitando, estamos lá com as crianças, mas nós podemos transformar isso numa religião. Quando, pastor? Quando a nossa consciência de verdade, quando a nossa consciência daquilo que nós portamos, que é Cristo, e fluímos através da mente dele, passa a ser um ritual. Em vez de você fluir da vida de Cristo, você começa a fazer apenas porque você sabe fazer. E saber fazer, a gente sabe fazer bem. Adão, ele no jardim, ele sabia tantas as coisas, que ele deu nome para todas as coisas. Mas o que ele deveria ter feito, que era comer da árvore da vida, ele não comeu. Ele escolheu comer da árvore do conhecimento. Aí você fala, não, pastor, não foi Adão, não, foi Eva. Não, foi Adão. Porque a mulher só pode fazer aquilo que o marido imparte sobre a vida dela. E o homem só pode fazer aquilo que é impartido da vida da esposa. Pastor, o senhor está doido? Eu não estou doido, irmãos. A árvore da vida estava lá desde o primeiro dia, lá que o Senhor falou para Adão, pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento. E Adão não escolheu comer da árvore da vida. Adão escolheu comer da árvore do conhecimento. Quando você vai estudar mais profundo no original, você vai ver que a árvore da vida representa a mesma natureza de Cristo. Então ela já é uma figura para hoje do novo pacto, você comer de Cristo. E Adão escolheu não comer da árvore da vida. E por ele não comer da árvore da vida, ele não fluiu da vida de Deus. Ele conversava com Deus. Olha aí, você pode conversar com Deus todas as tardes. Você pode ver Deus todas as tardes, mas não está fluindo a partir dele. Você pode estar executando coisas, dando nome a todas as coisas. Ser tão sábio para dar nome a todas as coisas. Adão era perfeito, mas ele deu nome a todas as coisas. Ele governava tudo. Toda tarde ele chegava e conversava com Deus. Mas ele não estava fluindo de Deus, porque fluir de Deus, se relatar a árvore da vida, ia trazer vida com ele, vida. E Cristo é o quê? Eu sou a vida, e a vida com Cristo é vida. Então hoje no novo pacto você pode escolher comer do seu conhecimento humano ou comer de Cristo. E à medida que nós comemos, é o que nós nos tornamos. Nós somos aquilo que nós comemos.
E quando você come de Cristo, você vai se tornar semelhante a Ele, um com Ele. Não é possível a gente comer de Cristo e continuar a mesma pessoa. Isso eu já declaro para você. Então, o Senhor vai te revelando em porções à medida que você vai experimentando dele. Eva só pecou porque Adão não tinha comido de Cristo. Não tinha comido da árvore da vida. Se Adão tivesse comido da árvore da vida, o que ele teria impartido na vida da sua esposa? Agora pensa comigo, um homem está no jardim não sei quantos dias, já tinha nomeado um monte de coisa. Deus já tinha feito a sua mulher a partir dele. Olha que interessante, Deus tira Eva de Adão. Então a mesma matéria-prima que foi feita Adão, Eva também foi feita. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 3, você vai ver que Deus formou homem, macho e fêmea. Deus não formou Eva, Deus formou homem, macho e fêmea. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 5, você vê que Adão, na sua inteligência humana, ele chega para Eva e fala assim para Eva: você vai chamar Eva, porque tu serás mãe dos seres viventes. Reduziu a Eva apenas a uma mãe reprodutora e não uma ajudadora idônea, como Deus tinha falado para ele: agora está aqui a tua mulher, ossos dos teus ossos, uma ajudadora idônea. Porque quando Deus foi formar a Eva, ele falou assim: estarei formando uma ajudadora idônea. Dá sono em Adão para Adão não atrapalhar as coisas que Deus está fazendo. Por isso que muitas das vezes, quando o negócio está tudo turbulento aí, e você quer pôr a mão, Deus te manda dormir, vai dormir. Por quê, irmão? Porque quando você vai dormir, você tem a oportunidade de não atrapalhar Deus. De não atrapalhar Deus. Aí Deus forma Eva a partir de Adão. Então a matéria-prima que formou Eva e Adão é a mesma, a terra. Aí a gente vai para a vida em Cristo. Adão, ele morre pela sua soberba. E Cristo morre pela sua humildade. Quando nós estudamos a palavra nos ensina que o último Adão, ele foi um espírito vivificante, ele é espírito vivificante. O primeiro Adão era ser vivente, uma alma vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Então, pela soberba de Adão, Adão desobedece, pela desobediência ele morre. Pela humildade de Cristo, ele obedece, pela obediência dele, ele morre e nos traz vida, e vida com abundância. E aí, a partir de Cristo, nós podemos fazer uma prefiguração aqui, que como Eva e Adão é uma pessoa, a igreja e Cristo também é uma pessoa. Como assim, pastor? Quando Cristo está na cruz, que ele é furado, a água verte do seu lado, e essa água simboliza a igreja. Então, a igreja e Cristo, ela é feita da mesma coisa. Só que tem uma coisa, queridos. O Adão, que era lá do jardim, ele pôde ser influenciado pela esposa porque ele não comeu de Cristo. Agora, esse Adão, este espírito vivificante que é Cristo, não pode ser influenciado pela mulher. Se a igreja é a esposa de Cristo, a mulher de Cristo, você não vai conseguir influenciá-lo a comer de coisas que não sejam do Pai. Então é nós que temos que nos ataviar a Ele, nos agarrar a Ele e viver como Ele. Porque é impossível. Por quê? Porque Ele já comeu do Pai, Ele já come do Pai, Ele já tem obediência. E obediência nós não falamos de uma disciplina, nós falamos de uma natureza. Você não consegue se disciplinar para ser obediente, alguma hora você vai desobedecer. Agora, quando nós falamos da natureza de Cristo, meu querido, é uma natureza que você porta. E quando você porta essa natureza, não tem espaço para desobediência. Então, por isso que não é possível você ser submisso a regras. Eu posso criar aqui, junto com o presbitério dessa casa, um monte de regra do que você pode fazer ou o que você não pode fazer. Isso não vai te fazer ser uma pessoa obediente ao Senhor ou honrosa ao Senhor, porque a obediência, ela vai ser gerada em você através do desfrutar da vida de Cristo. Se você não acessou a vida de Cristo, se você não desfruta da vida de Cristo, é impossível você obedecer.
E se nós nos asseguramos a qualquer tipo de lei, né? Aqui o profeta está falando da lei que eles asseguravam, era a lei mosaica. Vamos falar da nossa lei hoje. Se você se assegura em qualquer lei própria, justiça própria, daquilo que você acha que é certo. Eu acho que é assim, na igreja tem que ser assim, na igreja tem que ser assado. Tem que fazer desse jeito, porque se não for fazer desse jeito, não está errado. Você está se assegurando na sua justiça própria, na sua lei própria, e você nunca vai poder viver para Deus. Por quê? Porque você está muito centrado no homem, naquilo que você acha, naquilo que você pensa, naquilo que você é. E para vivermos em Cristo, o primeiro caminho de uma vida em Cristo é a morte do nosso eu. Ou seja, um lugar onde a soberba não vai existir mais, o que eu sei, o que eu conheço não existe mais, é anulado para que a vida de Cristo tome a sua vida. Amém? Então é impossível, é incompatível nós vivemos uma vida em Cristo cheios de leis próprias, de justiças próprias. Porque hoje, querido, a lei que te rege é a lei do Espírito da vida, como o apóstolo Paulo sempre nos ensina. E essa lei do Espírito da vida é uma lei que é Cristo em nós. E Cristo em nós nos dá a vida, nos dá a revelação. Você não é um religioso que você vem só para ouvir uma palavra de domingo, para cumprir um protocolo. Você está vindo aqui hoje para ouvir essa palavra, e essa palavra vai gerar algo em você. Talvez ela vai te incomodar, ela vai te deixar maluco, ela vai te confrontar em algumas coisas que você não está ainda alinhado, mas você vai se posicionar. Porque como um filho a gente se posiciona naquilo que é liberado de Cristo. E um lugar de justiça própria, irmãos, é um lugar de plena manifestação do eu, do nosso eu. Por quê? Porque só fala daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, daquilo que eu acho que tem que ser, da forma que tem que ser. A justiça própria, ela nos leva à centralidade do homem. É o eu puro. É o Adão do passado. Não, eu escolho o que eu vou comer. Eu vou comer de Deus, nada. Eu tenho uma árvore ali, que pode me dar conhecimento e pode me fazer igual ao Pai. Por que eu tenho que comer? Aquela árvore ali, ela vai me tornar e me dar conhecimento igual a Deus. Por que eu vou comer da outra árvore? E não comeu de nenhuma das duas. Às vezes, irmãos, não é o não comer, não é não fazer nada errado que nos coloca em lugar de soberba e rebeldia. É apenas não nos posicionarmos. Você pode ser uma pessoa que não faz nada de errado, mas se você não se posiciona como filho, você não come da vida de Cristo. E Adão estava lá no jardim, tinha a beleza da árvore da vida, mas ele não comeu. E se ele não comeu, ele não permitiu mostrar para a esposa dele o que era viver a partir da vida de Cristo. Ele não permitiu que a esposa dele desfrutasse. Então, quando o homem morre em Cristo de verdade, a mulher pode adorar e os filhos podem aprender. Mas se o homem não morrer em Cristo, dificilmente você vai ver uma mulher rendida adorando e filhos aprendendo. Tem pais que são especialistas em querer pregar para os filhos. Senta aqui, filho, vamos fazer um culto, vou pregar para você, vou ensinar a palavra para você. Quando ele senta à mesa, os filhos não o ouvem, só estão ali parados como estátuas. Por quê? Porque o seu filho não quer ver você pregando para eles. Eles querem ver você vivendo a palavra que você prega. Então, quando você vive de verdade a palavra que você prega, os seus filhos aprendem. Você não precisa sentar com os seus filhos para ensinar Cristo para eles. Eles vão ver Cristo em você. E a impartição da verdade que você vive fluirá sobre eles. Então nós precisamos destruir alguns conceitos religiosos, irmãos. Aqui nós atendemos crianças, e nós atendemos crianças que sabem falar o nome de todos os profetas, todos os capítulos da Bíblia, sabem falar de todas as histórias bíblicas, mas estão enfiadas no roubo, nas drogas e outras coisas mais. Porque esse conhecimento teórico não gerou vida nos filhos. Porque talvez aprendeu numa igreja, numa religião, aprendeu com o pai, aprendeu com a avó, teorias, e não vida de Cristo.
pastor, irmãos, e nós cuidamos dessa criança. E o que nós estamos ministrando hoje para eles? Vida de Cristo. Pastor, mas ele conhece a Bíblia, ele já leu a Bíblia 3 vezes no ano. Ele leu a Bíblia, mas não conheceu ele. Porque entre você saber a Bíblia e conhecer Cristo tem uma diferença muito grande. Entre você conhecer toda a escatologia, toda a hermenêutica, toda homilética e conhecer ele tem uma diferença muito grande. Entre você ministrar conhecimento humano e ministrar a vida de Cristo tem uma diferença muito grande. Porque você pode ministrar conhecimento humano, mas viver uma mentira. E se você vive uma mentira, não é a comida de Cristo que está sendo ministrada à casa. E se não for a comida de Cristo, não gera vida. Pode ser a árvore do conhecimento. Então nós precisamos nos ataviar a isso e entender isso no Espírito, irmãos. Para que nós vivamos espontaneamente em Deus. Vivamos espontaneamente a vida de Deus. Porque se eu viver dentro da justiça própria, manifestando aquilo que eu acho certo, aquilo que eu penso, viver centrado em mim, eu vou viver centrado na minha soberba. E o próximo passo da soberba é a desobediência. E depois da desobediência é morte espiritual. Você não é obrigado a nada. Nós somos livres da obrigação da lei. Porque nós morremos para a obrigação da lei. E passamos a viver a vida de Cristo. E quando você morre para a obrigação da lei, você não coloca peso no seu irmão. Você não coloca peso no seu próximo. Você honra ele. Se tem algum irmão que não chegou na medida de Cristo que você está ainda, você não vai colocar peso nele. Você honra ele. Amém? Você honra. Agora, para honrar, irmãos, é impossível a gente honrar alguém se a gente não tiver amor. Porque a honra, ela sobrepuja a obediência, ela é maior do que a obediência. Quem honra não tem problema em obedecer, porque ele já passou desse estágio. Porque o amor encobre tudo. Então, quando você ama, você tem um amor, o amor é a vida de Cristo. Você passa a honrar o teu próximo, servir o teu próximo, ser leal ao teu próximo. E aí você começa a servi-lo em amor. Mas se você não consegue honrar, qual é o caminho? Apenas obedeça, porque se Adão tivesse obedecido, ele tinha destruído a soberba. Se ele tivesse obedecido de lá de comer da árvore da vida, a sua mente seria transformada, renovada, porque fluiria a vida de Cristo. E nós precisamos entender isso com precisão. Entender isso com precisão. Da onde nós temos comido? Da onde nós temos se alimentado? E é muito importante nós entendermos isso para nós não desviarmos do propósito. E o propósito não é o meu propósito, o propósito é o propósito dele. Hoje em dia na igreja a gente vê muitas pessoas falando assim, eu quero viver o propósito, eu quero estar no propósito, mas nem entende o que é estar no propósito. O propósito não é nosso, o propósito é dele. Nós só colaboramos para que ele cumpra o propósito dele. Você pode estar fora do propósito ou dentro do propósito. Mas o propósito nenhum do Senhor é tornar você e eu conhecido. Deus não tem propósito em nos tornar conhecido. O propósito dele é cumprir, levar a salvação, para que todos entendam que são filhos quando se rendem a ele, porque se não se render não tem o direito de filho. Esse é o propósito. Para isso, se ele precisar pegar o João e tornar o João conhecido, para que o propósito dele flua, ele vai tornar o João conhecido. Mas ao mesmo tempo, se o João não guardar o seu coração, ele pode estar sendo conhecido e não estar no propósito do Pai. Ele pode ter 1 milhão de seguidores na rede social, pregando para todo mundo, mas vivendo uma mentira e não estar no propósito do Pai. E viver uma mentira, ela é terrível. Por quê? Porque você se amarra em coisas terrenas. Que isso? Como é que eu não sou abençoado? Eu tenho 1 milhão de seguidores. Como é que eu não vivo a vida de Deus? Tem 1 milhão de pessoas que me bajulam. Sim, te bajulam porque estão interessados em algo e não em Cristo. Estão interessados em promoção, estão interessados em crescer junto e aparecer junto.
Mas quando nós entendemos a vida de Cristo, a única pessoa que cresce em nós é Cristo. Por isso que Ele cresça e nós diminuamos. E a vida de Cristo em nós, irmãos, ela vai fazer confronto, como essa palavra está fazendo confronto para você. Porque ela vai te posicionar num lugar de vida, ela vai te posicionar num lugar de liberdade. E muitos não sabem, muitas vezes eles conseguem romper com a religiosidade, mas entram num lugar de libertinagem. Ser livres não é ser libertino, ser livres é ser filhos, é obedecer o Pai. Então nós somos libertos dessa obrigação, porque nós morremos para isso, e se morremos não tem peso sobre a vida do meu irmão. A honra, ela sobrepuja na nossa vida. Eu vou honrar. E eu não vou fazer nada em troca. Eu não vou fazer nada para alguém para querer receber. Olha, eu vou fazer para todo mundo porque eu quero ser reconhecido como a pessoa que faz. Isso é Adão. E é tão interessante que depois que Adão é expulso do jardim, Deus precisa guardar o jardim, porque senão Deus tinha certeza que Adão voltaria ali comer da árvore da vida. Agora imagine um homem comer da árvore da vida, todo desalinhado. Que bagunça não seria? O homem viver eternamente desalinhado, sem redenção. Então Adão não comer logo de princípio, irmãos, é porque ele já estava com segundas intenções. Aí quando ele vai acusar, ele chega lá e fala: Deus, foi a mulher que tu me deu, a ajudadora que tu me deu, que me deu. Quantos de nós estamos assim com justiça própria, acusando o nosso próximo? A justiça própria, irmãos, eu gosto muito da frase que o pastor Luiz Hermínio, apóstolo Luiz Hermínio fala, que é que quando alguém coloca muito peso sobre uma outra pessoa, porque ele está escondendo algo de si, né? Foi a esposa que tu me deste, Senhor. Foi a ajudadora idônea que tu me deste, que me deu, e eu comi. Não, você já comeu faz tempo, querido. Você já comeu quando você deixou de comer da árvore da vida. Então nós já estamos desfrutando do conhecimento do bem e do mal quando nós deixamos de comer da árvore da vida, quando nós deixamos de comer de Cristo hoje. E muitas pessoas se dizem livres da religião, mas constituem leis próprias, leis pessoais. Eu sou livre de religiosidade, mas é cheio de lei pessoal, né? Abra comigo Romanos 10, querido. Oh, aleluia. És tu, Rei da glória, Santo, Santo, digno és tu da glória. Santo, Santo, digno és tu, Rei da glória. Santo, Santo, digno és tu, Rei da glória. Santo, Santo, digno és tu, Rei da glória. Oh, tu és santo mesmo, Pai. Nós reconhecemos isso. Romanos 10:1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Amém?
Olha que interessante isso, né? Paulo sempre orando, intercedendo pelos irmãos, porque os irmãos de Israel, eles eram extremamente zelosos por uma lei que eles criaram própria, né? Além da lei mosaica, né? Que já não era mais o tempo, a partir de Cristo aquela lei já tinha sido invalidada. E Paulo, quem fala, é o próprio que desfrutou disso, porque Paulo ele era tão cego a isso que ele matava cristãos em nome dessa lei. E só a revelação de Cristo o transicionou para uma nova realidade. Entenda uma coisa, para Paulo largar todo o conhecimento que ele tinha, filosófico e humano, e conhecimento da Torá, para seguir a Cristo, precisou de uma transição que não foi feita pela literatura. Essa transição foi feita através da vida do Senhor. Ele próprio encontrou com Cristo e só isso o transicionou. E sabe de uma coisa, e é claro, o apóstolo Cristiano ministrou aqui nessa casa, e aquilo é real, é verdade. Só consegue transicionar quem já perdeu tudo ou que não tem nada a perder. Se você ainda tem algo agarrado, impossivelmente você vai se transicionar para a nova realidade que é Cristo. Você preferirá viver nas regras da lei, amarrado em alguma coisa, acusando alguém, matando alguém, apontando alguém, do que liberando a vida de Cristo e essa vida gerar transformação nas pessoas. Irmãos, a igreja não precisa apontar ninguém, não precisa acusar ninguém. A igreja, a cruz, ela não é uma separação, a cruz é inclusão. A palavra da cruz é para incluir, e através da morte do eu e da vida de Cristo, as pessoas são transformadas. Não tem outro remédio, não tem outro segredo. Nós vivemos esse período, mas tem muitas pessoas que não desejam transicionar. Por quê? Porque ainda tem benefícios nas regras religiosas. São amarradas em benefícios. Mas Paulo, o Senhor o arrancou de todos os lugares. Você não tem mais nada a perder, você já perdeu tudo. Amém? Então, isso é real. Para uma pessoa ser transicionada a Cristo, ou ela já perdeu tudo, ou ela não tem nada a perder. O que eu falo? É reputação, irmão, principalmente reputação. Pessoas que têm alta reputação na sociedade relutam para ter Cristo, porque, não, eu não vou perder minha reputação. Agora, quem já perdeu, irmão, cai de cabeça e mergulha em Cristo. Amém. Ou nós que nunca tivemos reputação alguma, amém? Amém. Caímos de mergulho em Cristo. Então entenda isso. E Paulo fala aos irmãos, são extremamente zelosos, mas eu oro pela salvação deles. Porque eles são zelosos pela lei de Deus, mas não são salvos. Porque eles não conheceram o Cristo. Eles fazem tudo por justiça própria, mas não se sujeitam à justiça de Deus. E a justiça de Deus é a vida de Cristo, irmãos. Ele se fez justiça por nós. Quando Cristo morre, Ele se faz condenado por nós. Eu e você precisávamos morrer. Mas Ele falou, não, eu vou morrer por eles. E eu vou obedecer. O pai fala, filho, só tem um jeito. Vamos restaurar tudo. Mas você precisa dar seu sangue. Você precisa morrer. E tem mais, você não vai morrer com todo o esplendor, não. Você vai lá para a terra, vai ser homem. Você aceita? Deixar sua glória aqui e viver como homem. Ser sujeito às mesmas paixões e não morrer. E não pecar, aliás. E não pecar. E depois entregar a sua vida. Depois de você fazer tudo isso, belezinha, você vai morrer por eles. Só um filho que honra pode fazer isso, querido. Só um filho que honra pode servir dessa maneira. Então, o que é a justiça própria, irmãos? Quando nós vamos ler a Bíblia, a gente vê sempre os irmãos de Israel exigindo que os outros irmãos, tem que circuncidar, se não circuncidar, não pode conhecer a Cristo. Tem que guardar o sábado, se não guardar o sábado, não pode conhecer a Cristo. Aí começou, né? E eles não transicionaram. Eles viram Jesus, mas não transicionaram para o Cristo. Esqueceram que Cristo é o nosso descanso.
Esqueceram que a nossa circuncidação não é mais na carne, é no espírito. Nós nos circuncidamos na cruz. Quando nós experimentamos a mesma morte de Cristo, nós nos circuncidamos. A cruz não é um lugar para você ficar prostrado nela chorando. É um lugar para você ir. Você vai, morre e entra na sala do trono. Em Efésios 1 fala que nós já estamos assentados, eu acho que é Efésios 1, se não me engano, já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Você só pode estar assentado com Cristo se você já passou da cruz. A cruz não é um lugar para você ficar chorando. Ah, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Você já tem acesso à sala do trono. É lá que você deve levar suas preces, é na sala do trono. Pastor, é isso, a cruz é só o lugar que você vai lá, pendura, mata seu eu, mata tudo, acessa e vai governar com Cristo, irmãos. Permita que Ele seja o governo da sua vida e permita que aquilo que Ele faz em você governe outras pessoas através da vida de Cristo. Governe como? Trazendo a vida de Cristo. Você não governa ninguém, é a vida de Cristo que governa. E quando eu estou cheio da justiça própria, tudo tem que ser como eu quero. Mas eu quero destruir essa mentira na sua mente hoje. Não tem que ser do jeito que você quer, tem que ser do jeito que o Pai quer. Amém? E se você for livre da lei pessoal, você não vai ter problema em obedecer. Não vai ter dificuldades em honrar. Por quê, pastor? Porque um amor, ele não é, o amor verdadeiro não é feito de sentimentos, irmãos. A paixão pode ser feita de sentimentos, mas o amor verdadeiro não é feito de sentimentos, mas sim de posicionamento. Porque quando eu amo, eu me posiciono, a ponto de falar, tá bom, pai, eu me posiciono como filho, eu vou morrer pelos meus irmãos, pelo povo que vai se tornar meus irmãos. A minha morte vai comprar eles? Vai. A minha morte, você vai poder adotar eles de novo? Vai. Então eu me posiciono. Não é um sentimento almático, coitadinho deles, coitadinho. Entendendo o propósito, eu me posiciono, eu amo, eu vou. E quando eu sou cheio de lei pessoal, eu crio expectativas almáticas ou expectativas da alma quanto ao meu irmão. Aí eu começo a exigir dele aquilo que a minha alma deseja. E quando a minha alma não está governada pelo Espírito, aí ela desalinhou tudo. Porque aí começam as minhas vontades próprias querer exigir coisas do pastor Paulo. Não, eu quero que o pastor Paulo seja assim. Não, porque tem que ser assim. Ele é pastor. Que se não é pastor, se não for pastor, se não fizer isso, não, pastor tem que abraçar todo mundo, tem que beijar todo mundo, tem que levar todo mundo para o hospital, tem que levar todo mundo para... A casa do pastor é nossa casa, o carro do pastor é nosso carro. Não, a casa do pastor é a casa do pastor. O carro do pastor é o carro do pastor. Não coloque expectativas almáticas em cima dele. Ele tem uma vida de Cristo que ele vai impartir na sua vida. E a vida de Cristo que está nele vai gerar transformação em você. Não são as coisas pessoais dele, não é a casa dele, não é a vida dele que vai transformar você. Mas sim, o Cristo que ele porta vai gerar vida em você. Agora, se eu tenho uma lei pessoal, uma justiça própria, eu vou colocar peso. Ah, minha família está assim porque o pastor não veio me visitar. A minha família está assim porque o pastor não veio me orientar. Quando que você se posicionou como filho e disse assim, eu quero viver a verdade de Cristo. Eu entrego aqui, aí você fica escondendo mazelas de 20, 30, 40 anos de casamento, que você vive desalinhado, e aqui na igreja todo mundo pensa que você é santo. Você é lindo. E quando chega em casa, você é outra pessoa. E aqui na igreja, às vezes, você até pega o microfone para falar alguma coisa. E o seu filho fica assim, belezinha, hein? Belezinha, hein? Cheio de justiça própria. E sabe qual é o melhor lugar, irmão, quando a gente sai de Adão e está em Cristo? É que eu paro de olhar o meu próximo e começo a me enxergar. Eu paro de exigir dos próximos, paro de criar expectativas do próximo e começo a olhar em mim. Meu Deus, quanto desalinhado eu estou. Aí o negócio flui. Aí você senta numa mesa, irmão, meu Deus do céu, você fala até o que você não deveria falar. Não, você deveria falar, você tem que falar tudo. Você tem que liberar tudo. Você fala tudo e fala assim, como é que em 40 anos de evangelho eu não consegui falar isso, pastor? Vem cá, aqui é uma casa de paternidade. Nós não vamos te expor, nós vamos orar, vamos te liberar, vamos te curar.
bálsamo de Gileade sobre a sua vida. A partir de hoje, você começa a entrar num processo que a verdade de Cristo vai fluir em você. Tudo que você fizer não vai ser por conhecimento humano, mas sim através da vida de Cristo, da vida de Deus. Uma coisa é saber fazer, irmãos, e a outra coisa é fazer a partir dele. Quando eu faço a partir dele, o negócio é doido. É doido. E você precisa entender que toda lei que você criar para dizer que é certo ou errado, você vai precisar de esforço para mantê-la funcionando. Toda lei que alguém colocar, ele vai precisar de esforço para manter. Pode olhar todo governo que é autocrata, os governos autocratas do mundo, observem eles. Todo governo autocrata. Um governo autocrata é aquele que é totalitário. Ele cria um monte de lei e depois ele fica ali colocando um monte de gente para controlar quem está cumprindo ou não cumprindo aquilo ali. Quem não cumprir vai preso, dependendo da pena é morte, assim vai. Os regimes autocratas. Porque se você criar leis, você vai precisar de forças para mantê-las. E a lei não transforma pessoas, irmãos. A lei nunca transformou. A lei nunca transformou. Diga comigo, a lei nunca transformou. E nem vai transformar. Caráter não é transformado por lei. Caráter não é transformado por regras. É por isso que a lei nunca transformou o povo de Israel. Mas por que serviu a lei, pastor? Serviu para levar a Cristo. Serviu para colocar e mostrar para eles que eles precisavam de uma disciplina, porque eles viram do Egito, o mundo, nós vimos do mundo e eles vieram do Egito. Todo corrompido de princípios e valores, precisaram criar as leis para falar assim, esses são os padrões. Mas os próprios profetas profetizavam, toda essa lei vai chegar um tempo que não vai precisar de ninguém ensinar vocês. Porque através do Pai, Ele vai colocar isso dentro de vocês. Não vai precisar de ninguém que use a ponte e use ensine. Porque a minha lei, a lei do Espírito da vida, estará dentro de vocês. Então hoje, queridos, você não tem alguém apontando para você. Você tem alguém dentro de você te direcionando. E esse alguém é Cristo. A lei da vida. E a lei era tão fraca, não nada com você. Ah, pastor, mas se adulterasse, morria. Morria não. Só morria quando você era pego em adultério. Só morria quando você era pego. Então a lei ensinava os outros a entregar, ser dedo duro. Porque a pessoa podia adulterar com 50 mulheres ou com 50 homens. Se ninguém pegasse, não acontecia nada. Mas se alguém vendo e falasse e provasse, aí pedreja. Por isso que levaram aquela mulher a Jesus e falaram assim, ela foi pega, hein? Ela foi pega em pleno ato de adultério. Ela foi pega em pleno ato, então ela deveria ser apedrejada. E aí o Senhor fala, seu safado, tem um monte aqui que deitou com ela, tem um monte aqui que foi com ela, mas não foi pego, né? Vocês estão usando, então tá bom. Quem não tem pecado, pode atirar a primeira pedra. Ele não isolou a lei, ele só falou, se você não tem, atire. Porque a lei não transformava ninguém, mas a vida de Cristo, irmãos, ela transforma uma sociedade, ela transforma um governo, ela transforma um país. Em Atos 2:42, nós vemos que a cultura do céu estava tão forte, que a comunidade crescia através do ensino dos apóstolos, e todos tinham a vida em comum. E isso incomodava muita gente, irmãos. Incomodava muita gente. Lê lá depois. Você vai ver que tudo era em comum. E a cada dia o Senhor acrescentavam pessoas que iam sendo salvas. Olha, entende isso comigo? A cada dia o Senhor ia acrescentando pessoas. Não eram eles que ficavam fazendo estratégias para atrair pessoas. A própria vida de Cristo atraía, é um imã que trai. Eles viviam segundo o ensino dos apóstolos. E tudo que tinham era em comum. Tudo que ganhavam era em comum. E a vida de Cristo, atraía pessoas. Atraía pessoas. E eles começavam a viver a verdade. A ponto de governos ficar olhando assim, tem algum problema com esse povo aí. Se esse povo começar desse jeito, eles vão governar o mundo. E esse é o propósito da igreja, irmãos. Esse é o propósito da igreja, levar Cristo ao mundo.
A igreja tem a ver com governo. Você estabelecer a justiça do céu na terra, está com a igreja, está conosco. Está conosco a identidade do reino. Ah, não, pastor, já tem aí os partidos de direita, os partidos de esquerda, os partidos de centro. Irmãos, nenhum partido de direita, nenhum partido de esquerda, nenhum partido do centro tem a chave para a transformação da sociedade. Tudo são filosofias humanas, herdadas na árvore do conhecimento. A chave para a transformação de uma sociedade, a chave para a transformação de uma nação, de um país, de uma cidade, está na vida de Cristo. Está no caráter do céu, onde o céu se alinha dentro de cada um de nós, e a vida de Cristo flui através de nós. Então essas atitudes de justiça própria nos levam a um lugar, e eu vou falar para você, querido, existe algumas atitudes que são claras para você identificar em você se você está agindo com atitude própria. Eu vou falar algumas só, tem um monte com justiça própria, tem um monte, mas eu vou falar algumas. A primeira é, eu sou bom, mas ninguém me reconhece. Isso é justiça própria. Primeira frase. Quantos de nós, irmãos, no serviço falamos isso? Eu já falei muito disso. Eu sou bom, mas ninguém me reconhece aqui, no meu trabalho. Quantas das vezes já falei disso? Ah, mas se eu fizesse, eu faria melhor. Poxa vida, ninguém faz direito. Há uma bem religiosa. Eu tenho Cristo, mas eu não consigo ver Cristo na vida do Alexandre. Uma bem religiosa. Eu tenho Cristo, mas eu não consigo ver Cristo na vida daquela pessoa. Irmãos, quando você fala isso, não é Cristo que está faltando na vida do Alexandre, é Cristo que está faltando na sua vida. Porque se você olhar através dos olhos de Cristo, você não vai ter julgamento ao Alexandre, você vai ver Cristo nele. Nós somos um em Cristo, irmão. Há uma outra aqui. Eu já conheço mais que todo mundo aqui. Eu não preciso de ninguém me direcionando. Paternidade para dar destino? Ah, não preciso disso. Eu já sou pós-graduado. Eu estou indo para o doutorado, vou ouvir o meu pastor que está... Não preciso de destino, eu sei mais. Mentiras de Adão. Para que eu vou ouvir? Vou ser direcionado por alguém que sabe menos do que eu? Aí o Adão aí, não é sabedoria humana, é a vida de Cristo. É Zoe, a vida de Deus. Nós não estamos falando de vida humana, querido, de conhecimento humano ou o ajuntamento humano, nós estamos falando da vida de Deus. O homem espiritual, ele vive para Deus e não para os seus desejos pessoais. O homem espiritual, ele vive para Deus e não para os seus desejos espirituais. Gálatas 5:24, abre aí. Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Está declarado aqui, ó. Quem pertence a Cristo? Quem crucificou a sua carne. Se não crucificou a carne, não pertence a Ele. E aí ele põe uma vírgula e declara: a carne, que mais? Com as suas paixões e os seus desejos. O que você está tendo do irmão? Desejo que ele seja um perfeito? Desejo que ele seja um super-homem? Desejo que ele seja Deus? Não, irmão, a palavra fala para nós que nós não devemos ser Deus, nós devemos ser homem, realmente homens. A nossa humanidade é aperfeiçoada em Cristo. A nossa humanidade é aperfeiçoada em Cristo. Cristo é a perfeição de todas as coisas. Todas as coisas são convergidas a Cristo porque Ele é a perfeição. E quando nós estamos nele, nós manifestamos a sua natureza de perfeição. Nós não vamos mais manifestar uma natureza caída, herdada de Adão, mas nós vamos manifestar a natureza herdada do Pai, cheia de princípios e vida, e vida com abundância. Então as minhas paixões e os meus desejos ficaram crucificados. Eu não tenho desejo mais, irmãos. Eu desejava tanto. E se vivemos pelo Espírito, andemos
de igual modo, sob a direção do Espírito. O homem espiritual não vive para seus desejos pessoais. Diga para o próximo, meu querido, caiu tua casa. Você não pode viver mais para os seus desejos pessoais. Irmãos, vamos descontar nas mulheres agora. Vamos, né? Eu bati nos homens muito. Olha para as esposas e fala assim. Agora você olha para o seu esposo e fala, aham. Você entendeu, né? Não, acabou. Ai, minha esposa é muito chata. Ah, meu marido é muito chato. Por quê? Você está querendo ter um esposo ou você está querendo ter um Deus do teu lado ali? Eita! Você está querendo ter uma esposa ou você está querendo ter uma deusa ali do teu lado? Deixa eu falar para você, se ela é chata, ela só está manifestando aquilo que você ainda não comeu. Vamos lembrar lá no começo? Ai, Eva comeu. Por quê? Porque Adão não comeu. Se a sua esposa é chata, ela só está manifestando aquilo que você ainda não comeu. Alguém entendeu? Não? Se você comer de Cristo, querido, não tem esposa chata. Se você comer de Cristo, não tem esposo chato. Não tem desejo pessoal. Se você comer de Cristo, não tem desejo pessoal. Se você comer de Cristo, não tem observações pessoais a respeito do meu irmão. Se eu como de Cristo, o que vale é a vida de Cristo, querido. Eu não vou ter regras pessoais. Põe a mão na cabeça e expulsa. Pode expulsar. Irmãos, entrem, ajuda. Não, irmãos, eu estou falando sério. Põe, expulsa. Em nome de Jesus, hein? Vai lá, ô Breno. Pega aí, é sério. Nós temos que estar espirituais e entender, irmãos. Põe lá. Vocês têm que enxergar no espírito. Vai lá, ora lá, pastor. Abraça lá, leva para lá. Eu falo para vocês, gente. Amém? Volta aqui, deixa que os pastores vão trabalhar lá. Amém? Os meus desejos não são limitadores para a vida de Cristo do meu próximo, irmão. Tem gente que olha para o próximo, aí eu não consigo ver Cristo dele, porque eu não vejo isso, não vejo aquilo, não vejo aquilo. Você não está querendo Cristo, está querendo o seu desejo pessoal cumprido. Vocês estão entendendo isso no Espírito? Você está dizendo o seu desejo espiritual. Você não quer uma esposa, você quer uma alienada. Você não quer um esposo, você quer um alienado. Desejos pessoais são eliminados. Desejos pessoais são eliminados. Pastor, mas eu faço tão bem, irmão. Mas eu estava assistindo uma série em casa, aí a gente é fuga. Até assistindo série não tem jeito. Um cara falou uma frase lá que ficou na minha cabeça, assim, o bem pode vir até de atos nefastos. Eu falei, meu Deus. Aí o senhor pode? O bem adquirido lá na árvore do conhecimento pode. Porque a árvore do conhecimento não tinha só o mal. Ela tinha o conhecimento do bem e do mal. Então, por isso que você precisa saber, irmãos, de onde você está fluindo. Ah, mas eu faço ação social. Eu faço um monte de coisa, é bem. Mas esse bem pode ser só o bem da árvore do conhecimento. Porque uma ação social que não gere Cristo nas pessoas é meramente uma ação social. Todos os trabalhos voluntários dessa casa aqui não pode ser um trabalho apenas só para fazer trabalho voluntário. Nós temos que ter na visão que Cristo seja gerado nas pessoas, para repreender sentimento de rejeição, para repreender sentimentos de maldição que dentro de casa são lançados. Porque senão a gente vai ser só uma obra social. E nós não somos uma obra social. Nós somos a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo manifesta a vida de Cristo. Então qualquer ação social que não imparte a vida de Cristo, não transforma Cristo, não leva a Cristo, não é verdade, não transforma o mundo, não transforma a sociedade, não transforma a terra. Então aí você pode estar apenas fazendo um ato nefasto. Porque eles matavam um monte de gente para salvar um povo. Eles viviam num lugar, não vou falar, senão depois você...
Eles viviam no espaço. Aí precisava salvar uma quantidade que estava acabando o ar do espaço, depois de um mundo pós-apocalíptico. Então eles matavam um monte de gente para salvar. Então eles falavam assim, o bem, isso é bem. É mais ou menos o que a obra religiosa faz, né, irmãos? A gente joga um monte para fora para salvar alguns. Não precisa disso, é só colocar a vida de Cristo no ambiente. Coloca a vida de Cristo no ambiente, coloca Cristo como um lugar. Desejos pessoais são eliminados. O modelo que nós recebemos lá no Éden era de sermos um com a nossa esposa. E esse modelo que Deus deu para Adão era para ele ser um. E ser um é apenas o início de tudo para você ser um com seu irmão. Agora eu pego você aqui. Deus chama Adão e fala, seja um com sua esposa, vocês são um só. Por quê? Para que eles pudessem ser pai da humanidade, eles precisariam, dentro de casa, ser um. Para você, marido e mulher, ser um com a nossa comunidade aqui, ó, se você não for um dentro de casa, é impossível você ser um aqui no corpo. Esse modelo que Deus pegou lá no Éden era só uma maquete do que nós devemos viver hoje. Eu sou um com o meu irmão. Impossível. Se você não é um com a sua esposa, você não é um comigo nunca. Se você não ama, se você não honra ela, se os seus filhos não verem isso, se a sua casa não vive essa verdade, é impossível você dizer para mim que você é um comigo. Por quê? Porque primeiro em Jerusalém. Depois, fala comigo, irmão, me ajuda a pregar. Depois, Samaria. Depois, Judeia. E depois, confins da terra. Então volta para Jerusalém. Tudo começa em Jerusalém. Tudo é de dentro para fora. Vamos acertar as coisas aqui dentro? Vamos curar as feridas relacionais de anos? Vamos permitir isso ser gerado em você? Vamos? Vamos entender isso no Espírito, nós começamos a curar as feridas. E aí, quando você começar a curar essas feridas, a sua família vai ver isso. Quando a sua família vai começar a vivenciar isso, você vai falar assim, olha, a igreja que eu sonhei sempre existiu. Sim, cabeção, porque você é o sacerdote e ela começa dentro da sua casa. Sim, 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 sim. A igreja que você sonhou existe sim, e ela começa debaixo do teu governo, dentro da tua casa, começa lá, ela existe sim. E quando nós vamos para a palavra, nós sabemos que a igreja do Senhor, ela é santa, ela é sem ruga, ela é sem mácula, ela é perfeita. Pastor, eu nunca vi. Então, você nunca esteve nela. O problema não é que a igreja é errada, é nós que nunca estivemos nela. Poxa, pastor, o senhor está falando para mim, eu estou na MEG aqui, desde quando a MEG foi enviada para esse bairro. Não, irmãos, eu não estou falando da denominação MEG, eu estou falando da igreja de Cristo. Amém. Porque você pode congregar numa denominação, mas não estar na igreja de Cristo. A igreja de Cristo é o seu corpo. E o seu corpo tem um cabeça. E o cabeça se chama Cristo. E se nós somos o corpo dele, nós movimentamos segundo os comandos dele. Nós não levantamos uma mão se o nosso cérebro não der, ou se a nossa cabeça não der o direcionamento. Então, se nós somos o corpo dele, nós vivemos sobre o comando dele. É impossível nós vivermos de outra forma, se nós somos a família de Cristo. É por isso que na nossa mente religiosa, quando algo dá errado, a primeira coisa que a gente quer fazer é achar o culpado. Na faculdade de engenharia, nós aprendemos nas aulas de qualidade, que quando você vai resolver um problema, você nunca deve buscar o culpado, você deve buscar a causa raiz. Então, existem inúmeras ferramentas da qualidade
que vão te levar à causa raiz e não o culpado. Porque quando você tenta buscar o culpado, você não chega na causa raiz. E é por isso que a igreja tem sido molestada pela religiosidade. Porque um religioso, ele quer buscar o culpado e não a causa raiz que está levando aquele pecado ou levando aquele problema. Porque é muito mais fácil você pôr para fora do que você batalhar nas regiões celestiais para que haja cura no ambiente. É muito mais fácil você acusar do que você entrar num lugar e falar assim, em nome de Jesus, toda semente de rejeição nós destruímos. Toda semente de orfandade que foi lançada nós destruímos e colocamos Cristo. Todo abuso sexual que aconteceu na infância, toda rejeição por esse abuso nós destruímos. Não, mas é mais fácil nós julgarmos. Querido, nós somos a igreja de Cristo, nós portamos a cura. Nós portamos o bálsamo de Gileade. Se você foi molestado, se você foi violentado, se você foi abusado, e eu não digo só fisicamente, eu falo emocionalmente. Quantos abusos emocionais as pessoas sofreram. Você não é nada, você não presta, você não sabe nada, você não conhece nada, você não vai ser nada, você vai ser um vagabundo. Semelhante a essas crianças que nós cuidamos. Quantas pessoas olham para ela e falam assim, vocês não obedecem, vocês não prestam. Um dia falaram para mim, irmãos, um pastor aqui do bairro, eu não acredito nisso. Como é que vocês aguentam essas crianças lá nas suas igrejas? Eu falei assim, primeiro, irmãos, eu não tenho igreja, eu falei para ele. Segundo, se eu não me tornar como essas crianças, eu não sou digno do reino. Nosso papel não era julgá-las, era cuidá-las. O nosso papel era alimentá-las. O nosso papel era fundamentá-las. O nosso papel é impartir a vida de Cristo nelas. Agora, se eu tiver justiça própria, eu vou colocá-las para fora. Não vou, ou então vou fazer apenas uma obra social. Vou levá-las ali para cima, vou dar comida, vou dar lanchinho. E não vou expulsar o que as trevas estão fazendo dentro das mentes. Por quê? Porque eu vivo segundo o meu conceito, segundo a minha regra, segundo a minha justiça. Todo dia à noite eu durmo, antes de dormir eu entrego ao meu filho um copo de leite e uma bolacha. Toda noite eu dou um beijo no meu filho e falo que amo ele, cubro ele, ele tem um quarto aconchegante. Mas quando eu venho aqui na igreja cuidar de crianças que não têm pai, que os pais estão presos, crianças que às vezes só têm uma refeição por dia e podem ter uma segunda refeição aqui na igreja, eu tenho justiça própria para falá-las. Eu tenho justiça própria para condená-las. Mas nós portamos a vida de Cristo, irmãos. Esse trabalho não é um trabalho solidário, é um trabalho de libertação. É libertação do espírito e da mente. Nós vamos tirar essas crianças da linha da ignorância. E se essas crianças estavam destinadas a ter os mesmos destinos que os pais biológicos tiveram, em Cristo nós já entramos nessa região, já retiramos elas. E nós vamos levar elas até a faculdade. Nós vamos levar elas sim até a faculdade. Nós vamos levar elas sim a exercer governo nessa cidade. Nós cremos, mas tem trabalho, irmãos. E todo o trabalho não é feito com conhecimento humano, é através do Espírito. Senão nossas crianças vão subir, nós vamos mandar elas descer porque elas estão fazendo bagunça. Enquanto nós deveríamos impartir a vida de Cristo e expulsar o que está acontecendo. Senão nós não vamos entender. Nós não vamos entender. Nós vamos fluir a partir daqui, ó. Nós vamos pegar nosso livro de pedagogia que nós estudamos, os professores da casa. E aí eu falo para vocês que não serve muita coisa, porque tem mais de Marx e de outras coisas do que filosofias corretas na pedagogia. E nós vamos querer implantar nos nossos filhos, nas nossas crianças. Sabe o que eu já ouvi uma vez aqui, irmãos, de um irmão que foi embora da casa? Eu não vou mais não, pastor, porque meus filhos ficam junto com essas crianças. Meu filho vai ser contaminado. Eu falei, irmão, vai mesmo, porque você não entendeu o que é a igreja, não, irmão. Vai, vem aqui, eu vou orar por você. Pode ir embora, eu te dou a paz, eu te despeço.
Porque se você não é suficiente para impartir a vida de Cristo dentro de casa, nos seus filhos, e a vida de Cristo que flui no teu filho, transformar essas crianças, irmãos, é melhor você ir embora mesmo, que vai entortar mesmo. Por quê? Porque não começa lá na salinha, começa lá na sua casa. Se na sua casa você não é um sacerdote, se na sua casa você não imparte a vida de Cristo, porque você vive uma mentira, vai ser perigoso mesmo, irmão. Nós não podemos criar nossos filhos numa bolha. Enquanto os nossos filhos estão dentro de casa, você está olhando, mas você não consegue protegê-lo da escola. Você não consegue protegê-lo da sociedade. Você não consegue eliminar tudo que o seu filho assiste. Pastor, então como é que eu faço? Querido, seja verdade em casa. Que a vida que você viver em Cristo vai fluir na vida do teu filho. E se fluir na vida dele, nenhum mal das trevas vai invadir a mente dele e vai governar ele, não. Se você é pai de verdade, se você põe a mão na cabeça do seu filho e fala assim, eu declaro que o meu filho tem a mente blindada para as mentiras que estão sendo contadas nas escolas. Eu declaro que o meu filho não vai ser confundido, porque hoje tem uma confusão ideológica na mente dos filhos sendo liberada nas escolas. Mas se você é pai, se você flui através de Cristo, se você é sacerdote, não vai pegar no teu filho, não. O teu filho vai ouvir tudo aquilo e não vai pegar nele, não, querido. O problema não é isolar o teu filho. Nós não devemos, pastor, mas nós não devemos viver no mundo. Não, nós devemos influenciar o mundo. E o teu filho vai influenciar através da medida de Cristo que você porta. Os teus filhos vão vencer, sim. Eu ouvi um pai falar assim, pastor, está difícil para ter filho nesse mundo. Como é que... Não está difícil não. Nós somos a igreja que irá influenciar. Nós somos os pais que irão influenciar. Nós somos os pais que irão impartir a vida de Cristo. Nós fluímos da vida de Cristo, não de uma lei religiosa. Nós fluímos da verdade, e a verdade que nós portamos é Cristo. E nós estamos colocando todas as coisas centradas em Cristo. A nossa casa está centrada em Cristo. O nosso governo está centrado em Cristo, o governo da nossa casa. A tua paternidade está centrada em Cristo, meu irmão. O ensino que você flui lá na sua casa para os teus filhos está centrado em Cristo. Converge todas as coisas para Cristo. Você vai ver o que vai acontecer. Mas não converge assim. Não convirge assim primeiro se você não está vivendo isso. Para de olhar para o próximo. Para de olhar para a direita. Jerusalém. Jerusalém. Porque se eu não for um com a minha esposa, irmão, eu não estou habilitado a ser um com meu irmão. E esse era o desenho de Deus. Eu quero encerrar essa palavra lendo Filipenses 3. E eu gostaria que você fizesse comigo essa leitura de Filipenses 3. Uma leitura poderosa. Nós não estamos falando de conhecimento teórico, irmãos. Nós estamos falando da vida de Cristo. Aceitar a Cristo é o maior ganho. Não tem outro caminho. Diz assim, concluindo, meus irmãos, quanto ao mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim, não é incômodo escrever-vos outra vez sobre o mesmo assunto. E para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. Porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não depositamos confiança alguma na carne, embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção. Isso é Paulo falando. Ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais. Paulo falando assim, irmão, se vocês acham que tem sabedoria e pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado no 8º dia, cumpridor da lei, filho de descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. O que é irrepreensível, irmãos? Uma pessoa irrepreensível é que não se acha falta.
Quando olhava para Paulo e olhava para a lei, achava ali um cumpridor zeloso, não conseguia achar falta em Paulo. Ele dizendo, eu era zeloso. Todavia, o que para mim era lucro, todas estas coisas, todas as minhas justiças próprias, todas as minhas regras religiosas, o que era para mim lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está falando assim? Tudo é perda, tudo isso não é nada quando você conhece realmente quem é Cristo. Do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores. É uma decisão, é um posicionamento. Paulo só foi capaz de ser filho porque ele se posicionou. Eu vou perder todos os meus status, eu vou perder tudo aquilo que a religião judaica me dá, eu vou perder meu título de fariseu, eu vou perder tudo, eu vou perder todos os meus recursos, mas eu considero completa perda, porque Cristo Jesus é o meu tesouro, Cristo Jesus é a minha herança. Por quem decidi perder todos esses valores, aos quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Irmãos, toda justiça própria nossa é esterco. Toda justiça própria nossa, todo valor fundamentado no ensino religioso é esterco, quando você conhece a vida de Cristo. Ah, meu Deus! Os quais considero como esterco a fim de ganhar a Cristo. Quem quer ganhar a Cristo, querido? Toda filosofia humana tem que ser abandonada. Todo conhecimento humano tem que ser abandonado. Ah, meu Deus! Que precioso é isso! Eu considero como esterco a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo por minha a justiça que procede da lei, justiça própria, mas sim a fé, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder de sua ressurreição, e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de que seja como for a ressurreição dentro dos mortos, nela eu estar presente. Se você continuar lendo, você vai ver ao que nível de humildade Paulo desce para escrever. Querido, todos os nossos valores pessoais, todos os nossos conhecimentos humanos, nós abandonamos para viver em Cristo, para encontrar a Cristo e ser achado nele. E nessa noite, querido, eu queria orar com você. Se você foi carregado ou é carregado de justiça própria, você vem aqui para frente. Eu gostaria de fazer um ato profético. Se ainda existem leis que te regem, como você deveria pensar ou agir, vem aqui para frente, vamos orar junto. Dobre o joelho aqui junto ao altar, nós vamos encerrar isso aqui, destruindo. Se existem leis próprias que regem a sua vida, você fala, não, tem que ser assim, tem que ser assado, e você deseja destruir, eu te convido hoje a romper com isso. Eu te convido a vir à frente, os ministros vão orar com você. Se posiciona aí, Alexandre, Marcos.